Capítulo 5. O Beco Diagonal. Harry acordou cedo na manhã seguinte. Embora soubesse que já era dia, continuou com os olhos bem fechados. Foi um sonho, disse a si mesmo. Sonhei que um gigante chamado Rubio Hagrid veio me dizer que eu ia para uma escola de magia. Quando abri os olhos, estaria em casa no meu armário. De repente, ouvi um ruído alto e de batidas. É tia Petúnia batendo na porta, pensou Harry desanimado. Mas ainda assim não abriu os olhos. Tinha sido um sonho tão bom. Bum, bum, bum. Está bem, resmungou Harry. Já estou levantando. Sentou-se e o pesado casaco de Hagrid escorregou do seu corpo. O casebre estava inundado de sol, a tempestade passara. O próprio Hagrid estava dormindo num sofá desmontado e havia uma coruja batendo com a garra na janela, trazendo um jornal no bico. Harry ergueu-se de um pulo, sentia-se feliz como se houvesse um grande balão crescendo dentro dele. Foi direto à janela e abriu-a com um puxão. A coruja entrou voando e deixou cair um jornal em cima de Hagrid, que nem acordou. A coruja então voou pelo chão e começou a atacar o casaco do gigante Hagrid. Não faça isso, Harry tentou espantar a coruja, mas ela o ameaçou com o bico e continuou a atacar ferozmente o casaco. Rubio, chamou Harry em voz alta, tem uma coruja? Pegue ela, resmungou Hagrid dentro do sofá. Quê? Ela quer receber o pagamento pela entrega do jornal. Procure nos bolsos. O casaco de Hagrid parecia ser feito só de bolsos. Molhos de chave, fichas de metal, rolinhos de barbante, balas de hortelã, saquinhos de chá e, finalmente, Harry puxou um punhado de moedas estranhas. Dê a ela 5 nuques, disse Hagrid sonolento. Nuques? As moedinhas de bronze. Harry contou 5 moedinhas de bronze e a coruja esticou a perna para ele enfiar o dinheiro dentro de uma carteirinha de couro que trazia presa. Em seguida, saiu voando pela janela aberta. Hagrid bocejou alto, sentou-se e espreguiçou-se. É melhor despacharmos logo, Harry. Temos muito o que fazer ainda hoje. Temos que ir a Londres comprar todo o seu material escolar. Harry revirava as moedas mágicas para examiná-las e acabara de pensar em uma coisa que o fez sentir como se o balão da felicidade que havia dentro dele tivesse furado. Hagrid? Respondeu Rubio, calçando as enormes botas. Eu não tenho dinheiro algum. E você ouviu meu tio Walter a noite passada. Ele não vai pagar para eu aprender magia. Não se preocupe com isso, disse Hagrid coçando a cabeça enquanto se levantava. Você acha que seus pais não iriam lhe deixar nada? Mas se a casa foi destruída? Eles não guardavam o ouro que tinham na casa, garoto. Não! Nossa primeira parada vai ser em Gringotts, o banco dos bruxos. Coma uma salsicha. Elas não são tão ruins frias, que eu não deixarei de comer uma fatia do seu bolo de aniversário. Bruxos têm bancos? Só este, Gringotts. É administrado por duendes. Harry deixou cair o pedaço de salsicha que tinha na mão. Duendes? É, e é por isso que só um louco tentaria roubar o banco, é o que lhe digo. Nunca se meta com duendes, Harry. Gringotts é o lugar mais seguro do mundo, para qualquer coisa que você queira guardar bem, com exceção de Hogwarts, talvez. Aliás, preciso mesmo ir a Gringotts, para Dumbledore. Negócios de Hogwarts. Hagrid se endireitou orgulhoso. Ele sempre me manda tratar de assuntos que acha importantes. Buscar você e pegar coisas em Gringotts, sabe? Coisas que ele só pode confiar em mim, entende? Apanhou tudo? Vamos então! Harry seguiu Hagrid em direção ao rochedo. O céu estava bem claro agora e o mar cintilava o sol. O barco que tio Walter alugara ainda continuava lá, com muita água no fundo depois da tempestade. Como foi que você chegou aqui? Perguntou Harry, procurando um segundo barco. Voando, respondeu Hagrid. Voando? Mas vamos voltar nisso aí. Não tenho mais permissão de usar a mágica depois de apanhar você. Eles se acomodaram no barco. Harry ainda de olhos arregalados para Hagrid, tentando imaginá-lo voando. Mas parece um desperdício remar, disse Hagrid, lançando a Harry um dos seus olhares de esguelha. Se eu quiser...
Apressar um pouco as coisas. Você se importaria de não dizer nada em Hogwarts? Claro que não, falou Harry ansioso para ver mais mágicas. Hagrid puxou outra vez o guarda-chuva cor-de-rosa, deu 2 pancadinhas no barco ao lado e eles dispararam em direção ao continente. Por que só um louco tentaria roubar Gringotts? Perguntou Harry. Feitiços, encantamentos, disse Hagrid desdobrando seu jornal. Dizem que há dragões guardando os cofres de segurança. E depois é preciso conhecer o caminho. Gringotts fica embaixo de Londres, centenas de quilômetros abaixo, entenda? Mais fundo que o metrô. Você morreria de fome tentando sair de lá. E mesmo que conseguisse pôr as mãos em alguma coisa. Harry ficou sentado pensando no que ouvira, enquanto Hagrid lia o jornal, O Profeta Diário. Harry aprendera com tio Walter que as pessoas gostavam de ser deixadas em paz quando faziam isso, mas era muito difícil. Nunca tivera tantas perguntas para fazer na vida. O Ministério da Magia anda aprontando atrapalhadas de sempre, resmungou Hagrid virando a página. Tem um ministro da magia? Perguntou Harry antes que conseguisse se conter. Claro! Queriam nomear Dumbledore ministro, é claro, mas ele nunca ia largar Hogwarts. Então, o velho Cornélio Fudge ficou com seu cargo. Trapalhão como ele só. Por isso ele bombardeia Dumbledore com corujas todas as manhãs pedindo conselhos. Mas o que é que o Mistério da Magia faz? Bom, a principal tarefa é esconder dos trouxas que ainda existem bruxos e bruxas andando pelo país. Por quê? Porque, ora, Harry, todo mundo ia querer solucionar os problemas com magia. Não é melhor que nos deixe em paz? Nesse instante, o barco bateu suavemente na parede do cais. Hagrid dobrou o jornal e eles subiram os degraus de pedra que levavam até a rua. As pessoas que passavam olhavam muito para Hagrid, enquanto os dois atravessavam a cidadezinha até a estação. Harry não podia culpá-los. Não só Hagrid era 2 vezes mais alto que todo mundo, como também não parava de apontar para coisas absolutamente comuns, como parquímetros, e comentar em voz alta. Está vendo isso aqui, Harry? As coisas que esses trouxas inventam, hein? Rúbio, disse Harry meio ofegante de correr para tentar acompanhar o passo dele. Você disse que há dragões em Gringotts? É o que dizem, falou Hagrid. Maneiro. Eu gostaria de ter um dragão. Você gostaria de ter um? Sempre quis ter um desde pequeno. É aqui que vamos. Tinham chegado à estação. Haveria um trem para Londres dali a 5 minutos. Hagrid, que não entendia bem o dinheiro dos trouxas, como o chamava, entregou as notas a Harry para comprar as passagens. No trem, as pessoas ficaram olhando ainda mais. Hagrid ocupou 2 lugares e se pôs a tricotar uma coisa amarelo canário que lembrava uma lona de circo. Você guardou sua carta, Harry? Perguntou enquanto contava as malhas do tricô. Harry tirou um envelope de pergaminho do bolso. Ótimo! Aí tem uma lista de tudo o que você vai precisar. Harry desdobrou um segundo pedaço de papel em que não reparara na noite anterior e leu. Escola de Magia de Hogwarts. Uniforme. Os estudantes do primeiro ano precisam de 3 conjuntos de vestes comuns de trabalho, pretas, um chapéu pontudo simples, preto, para uso diário, um par de luvas protetoras, couro de dragão ou similar, uma capa de inverno, preta, com fechos prateados. As roupas do aluno devem ter etiquetas com seu nome. Livros. Os alunos devem comprar um exemplar de cada um dos seguintes. Livro Padrão de Feitiçaria, primeira série, de Miranda Goshawk. História da Magia, de Bathilda Bagshot. Teoria da Magia, de Adalberto Wolfgang. Guia de Transfiguração para Iniciantes, de Emerick Switch. 1000 Ervas e Fungos Mágicos, de Phillida Spurs. Bebidas e Poções Mágicas, de Arsênio Digger. Animais Fantásticos e Onde Habitam, de Newton Scamander. As Forças das Trevas, um guia de autoproteção, de Quentin Trimble. Outros equipamentos. Varinha mágica, caldeirão estânio, tamanho padrão 2, conjunto de frascos, telescópio, balança de latão. Os alunos podem ainda trazer uma coruja ou um gato ou
um sapo. Lembramos aos pais que os alunos do primeiro ano não podem usar vassouras pessoais. Podemos comprar tudo isso em Londres? Perguntou-se Harry em voz alta. Se você souber aonde ir, respondeu Hagrid. Harry nunca estivera em Londres antes. Hagrid, embora parecesse saber aonde ia, obviamente não estava acostumado a chegar lá pelos meios comuns. Ficou entalado na roleta do metrô e queixou-se em voz alta que os assentos eram demasiados pequenos e os trens demasiados lentos. Não sei como os trouxas conseguem se arranjar sem mágica, disse enquanto subiam uma escada rolante, gasta, que levava a uma rua movimentada com lojas dos dois lados. Hagrid era tão grande que abria caminho pela multidão sem esforço. Harry só precisava segui-lo de perto. Passaram por livrarias e lojas de músicas, lanchonetes e cinemas, mas nenhuma loja parecia vender varinhas mágicas. Aquela era apenas uma rua comum, cheia de gente comum. Seria realmente possível que houvesse montes de ouro dos bruxos enterrados a quilômetros abaixo dali? Haveria realmente lojas que vendessem livros de feitiços e vassouras? Não seria talvez uma grande peça que os Dursley tinham pregado? Se Harry não soubesse que os Dursley não tinham senso de humor, poderia ter tirado uma dessas conclusões. Mas por alguma razão, embora tudo o que Hagrid tivesse dito até ali fosse inacreditável, Harry não podia deixar de confiar nele. É aqui, disse Hagrid parando. O Caldeirão Furado. É um lugar famoso. Era um barzinho sujo. Se Hagrid não tivesse apontado, Harry nem teria reparado que existia. As pessoas que passavam apressadas nem olhavam para aquele lado. Os olhos delas corriam à grande livraria ao lado, a uma loja de discos do outro, como se nem conseguissem ver o Caldeirão Furado. Na verdade, Harry teve a sensação muito estranha de que somente ele e Hagrid eram capazes de vê-lo. Antes que pudesse comentar isso, Hagrid o empurrou para dentro. Para um lugar famoso, o Caldeirão Furado era muito mais escuro e miserável. Havia umas velhas sentadas num canto, bebendo pequenos cálices de xerez. Uma delas fumava um longo cachimbo. Um homenzinho de cartola conversava com o velho dono do bar, que era bem careca e parecia ter uma noz viscosa. O zum-zum das conversas parou quando eles entraram. Todos pareciam conhecer Hagrid, acenaram e sorriam para ele. Tom apanhou um copo perguntando: "O de sempre, Hagrid?" "Não posso, Tom. Estou a serviço de Hogwarts", disse Hagrid dando uma palmada com a mão zorra no ombro de Harry, o que fez os joelhos do garoto dobrarem. "Meu Deus!" exclamou Tom fitando Harry. Será possível?" O Caldeirão Furado repentinamente parou e fez silêncio total. "Valha-me Deus!" murmurou o velho Tom. "Harry Potter, que honra!" E saiu correndo de trás do balcão, precipitou-se para Harry e agarrou suas mãos, e com lágrimas nos olhos. "Seja bem-vindo, Sr. Potter! Seja bem-vindo!" Harry não sabia o que dizer. Todos tinham os olhos nele. A velha com o cachimbo puxava o fumo sem dar conta de que o cachimbo apagara. Hagrid sorria radiante. Logo houve um grande arrastar de cadeiras e no momento seguinte, Harry se viu apertando as mãos de todos no Caldeirão Furado. "Doris Crawford, Sr. Potter! Não acredito que finalmente posso conhecê-lo! Estou tão orgulhosa, Sr. Potter, tão orgulhosa! Sempre quis apertar suas mãos. Estou nas nuvens!" "Encantado, Sr. Potter. Nem sei dizer o quanto. Diggle é o meu nome, Dédalo Diggle." "Já vi o senhor antes", disse Harry e a cartola de Diggle caiu de tanta excitação. "O senhor se curvou para mim uma vez numa loja." "E se lembra?" exclamou Dédalo Diggle, olhando a todos à volta. "Vocês ouviram? Ele se lembra de mim." Harry apertou muitas mãos. Doris Crawford não parava de voltar para um novo aperto. Um rapaz pálido adiantou-se muito nervoso e com um olhar trêmulo. "Professor Quirrell", disse Hagrid. "Harry, o professor Quirrell vai ser um dos seus professores em Hogwarts." Potter?" gaguejou o professor Quirrell, apertando a mão de Harry. Nem sei dizer que prazer enorme é conhecê-lo." "Que tipo de magia o senhor ensina, professor Quirrell?" Defesa contra as artes das trevas, murmurou o professor Quirrell, como se preferisse não pensar no assunto. Não que você precise, hein, Potter?"
Ele riu nervoso. Você veio comprar material? Suponho. Tenho que comprar um livro novo sobre vampiros. Parecia aterrorizado só de pensar. Mas os outros não queriam deixar o professor Quirrell ficar só com Harry. Levou bem uns 10 minutos para o menino se livrar de todos. Finalmente Hagrid conseguiu se fazer ouvir naquela balbúrdia. Precisamos nos apressar. Temos muitas compras a fazer. Vamos, Harry. Doris Crawford apertou a mão de Harry uma última vez e eles passaram pelo bar e saíram num pequeno pátio murado onde havia nada exceto de uma lata de lixo e um pouco de mato. Hagrid sorriu para Harry. Eu lhe falei, não foi? Falei que você era mesmo famoso. Até o professor Quirrell ficou tremendo de emoção de te conhecer, mas em geral ele está sempre tremendo. Ele é sempre tão nervoso? Ah, coitado. Uma cabeça brilhante. Foi bem enquanto estudou em livros, mas quando tirou um ano para aprender na prática, disse que encontrou vampiros na Floresta Negra e teve um problema feio com uma feiticeira. Nunca mais foi o mesmo. Tem pavor dos alunos, tem pavor da matéria que ensina. Agora, cadê meu guarda-chuva? Vampiros? Feiticeiras? A cabeça de Harry estava girando. Entre mentes, Hagrid contava tijolos na parede por cima da lata de lixo. 3 para cima, 2 para o lado, murmurou. Certo, chegue para trás, Harry. Ele bateu na parede 3 vezes com a ponta do guarda-chuva e o tijolo que tocou estremeceu, então torceu-se. No meio, apareceu um buraquinho que se foi alargando cada vez mais. Um segundo depois, se viram diante de um arco bastante grande até para Hagrid. Um arco que abria para uma das ruas de pedra irregulares. Serpeava e desaparecia de vista. Bem-vindo, disse Hagrid, ao beco diagonal. Ele riu do espanto de Harry. Atravessaram o arco. Harry deu uma espiada rápida por cima do ombro e viu um arco encolher instantaneamente e se virar uma parede sólida. O sol refugia uma pilha de caldeirões à porta de uma loja mais próxima. Caldeirões de todos os tamanhos. Cobre, latão, estanho, prata, alto mexediço, dobrável, dizia um letreiro acima. Você vai precisar de um, disse Hagrid. Mas temos que apanhar seu dinheiro primeiro. Harry desejou ter 8 olhos. Virava a cabeça para todo lado enquanto caminhava pela rua, tentando ver tudo ao mesmo tempo. As lojas, as coisas, as portas, as pessoas fazendo compras. Uma mulher gorducha do lado de fora de uma farmácia abandonou a cabeça quando passaram por ela e disse: Fígado de dragão, 16 ciclos, 30 gramas, eles endoidaram. Um pio baixo e suave veio de uma loja escura com um letreiro onde se lia: Empório de corujas, douradas, das torres, do campo, marrons e brancas. Vários garotos, mais ou menos da idade de Harry, espremiam os narizes contra as vitrines que tinham vassouras. Olhe, ouviu Harry um deles dizer. A nova Nimbus 2000, a mais veloz que nunca. Havia lojas que vendiam vestes, lojas que vendiam telescópios e estranhos instrumentos de prata que Harry nunca vira antes. Janelas com pilhas de barris contendo baços de morcego e olhos de enguias. Pilhas mal equilibradas de livros de feitiço, penas de aves para escrever, rolos de pergaminhos, vidros de poções, globos de Gringotts, anunciou Hagrid. Tinham chegado a um edifício muito branco que se erguia acima das lojinhas. Parado diante das portas de bronze polida, usando o uniforme vermelho e dourado, havia... É um duende, disse Hagrid baixinho, enquanto subiam os degraus de pedra até lá. Ele era uma cabeça mais baixo que Harry. Tinha uma cara escura e inteligente e uma barba em ponta. Harry reparou mãos e pés muito compridos. O doente os cumprimentou com uma relevância quando eles entraram. Em seguida, depararam com um segundo par de portas, dessa vez de prata, onde havia gravado o seguinte: Entrem estranhos, mas prestem atenção ao que espera o pecado da ambição, porque os que tiram o que não ganham terão é que pagar muito caro. Assim, se procuram sob o nosso chão um tesouro que nunca enterraram, ladrão, você foi avisado. Cuidado, pois vai encontrar mais do que procurou.
Não te disse? São louco tentaria roubar o banco, lembrou Hagrid. Dois duendes se curvavam quando eles passaram pelas portas de prata e desembocaram em um grande saguão de mármore. Havia mais de 100 duendes sentados em banquinhos altos atrás de um longo balcão, escrevendo em grandes livros caixa, pesando moedas e balanças de latão, examinando pedras preciosas com óculos de joalheiro. Havia ao redor do saguão portas demais para contar, e outros tantos de duendes acompanhavam as pessoas que entravam e saíam por elas. Hagrid e Harry se dirigiram ao balcão. Bom dia! Disse Hagrid a um duende desocupado. Viemos sacar algum dinheiro do cofre do Sr. Potter. O senhor tem a chave? Tenho em algum lugar, disse Hagrid e começou a esvaziar os bolsos em cima do balcão, espalhando um punhado de biscoitos de cachorro mofados em cima do livro-caixa do duende. O duende franziu o nariz. Harry observou o duende do lado direito passar com um monte de rubis do tamanho de carvões em brasa. Achei! Exclamou Hagrid finalmente, mostrando uma chavinha de ouro. O duende examinou-a cuidadosamente. Parece estar em ordem. E tenho aqui também uma carta do professor Dumbledore, falou Hagrid com ar importante, tirando-a do bolso do casaco. É sobre você, sabe o quê? E está no cofre 713. O duende leu a carta com atenção. Muito bem, falou, devolvendo a carta a Hagrid. Vamos mandar alguém levá-los os dois ao cofre. Grampo! Grampo era outro duende. Depois que Hagrid enfiou todos os biscoitos de cachorro de volta nos bolsos, ele e Harry acompanharam Grampo a uma das portas que havia no saguão. O que é você sabe o que no cofre 713? Perguntou Harry. Não posso lhe contar, respondeu Hagrid misterioso. Muito secreto. Negócios de Hogwarts. Dumbledore me confiou. Meu emprego mais vale do que a vontade de contar. Grampo segurou a porta aberta para eles passarem. Harry, que esperava mais mármore, surpreendeu-se. Encontrava-se em uma passagem estreita de pedra, iluminada por achotes chamejantes. Era uma descida íngreme, em que havia pequenos trilhos. Grampo assoviou e um vagonete disparou pelos trilhos em sua direção. Eles embarcaram. Hagrid com alguma dificuldade e partiram. A princípio, eles apenas viajaram em alta velocidade por um labirinto de passagens cheias de curvas. Harry tentou memorizar esquerda, direita, esquerda, em frente, no entrocamento, direita, esquerda, mas era impossível. O vagonete barulhento parecia conhecer o caminho, porque Grampo não o estava dirigindo. Os olhos de Harry ardiam no ar frio que passava rápido por eles, mas mantinham-os bem abertos. Uma vez, ele pensou ter visto uma labareda no fim da passagem e se virou para conferir se era um dragão, mas foi tarde demais. Eles mergulharam ainda mais fundo, passaram por um lago subterrâneo onde se acumulavam no teto e no chão enormes estalactites e estalagmites. Eu nunca sei! Gritou Harry para Hagrid poder ouvi-lo. Qual é a diferença entre um estalagmite e um estalactite? Estalagmite tem um M, disse Hagrid. E não me faça perguntas agora. Acho que vou enjoar. Ele realmente estava muito verde quando o vagonete afinal parou ao lado de uma portinhola na passagem. Hagrid saltou e precisou se apoiar na parede para os joelhos pararem de tremer. Grampo destrancou a porta. Saiu uma grande nuvem de fumaça verde enquanto ela se dissipava. Harry ficou sem respirar. Dentro havia uns montes de moedas de ouro, colunas de prata, pilhas de pequenos nukes de bronze. É tudo seu, sorriu Hagrid. Tudo de Harry. Era inacreditável. Os Dursley com certeza não sabiam da existência daquilo ou teriam tirado tudo o mais rápido possível para eles mesmos. Quantas vezes tinham se queixado do quanto lhes custava criar Harry? E durante todo aquele tempo havia uma pequena fortuna que lhe pertencia enterrada no subsolo de Londres. Hagrid ajudou Harry a guardar um pouco de dinheiro em uma casaca. As moedas de ouro são galeões, explicou ele. 16 ciclos de prata fazem um galeão. E 29 nukes fazem um ciclo. É bem simples. Certo. Isso deve ser suficiente para os 2 períodos letivos. Guardaremos o resto bem guardado para você. Hagrid virou-se para Grampo. O cofre 713 agora, por favor.
E será que podemos ir mais devagar? Só tem uma velocidade, falou Grampo. Viajaram mais para o fundo e agora ganharam velocidade. O ar foi se tornando cada vez mais frio enquanto se disparavam pelas curvas fechadas. Sacolejavam por uma ravinha subterrânea e Harry debruçou-se para o lado para tentar ver se havia fundo, mas Hagrid gemeu e puxou-o para trás pelo cangote. Cofre 713 não tinha fechadura. Para trás, disse Grampo com ar de importância. Alisou a porta devagarinho com seu dedo comprido e ela simplesmente se dissolveu. Se alguém não fosse um duende em Gringotts e tentasse fazer o mesmo, seria engolido pela porta e ficaria preso lá para sempre, explicou Grampo. Com que frequência você vem ver se tem alguém lá dentro? Perguntou Harry. Uma vez a cada 10 anos, disse Grampo com um sorrisinho maldoso. Devia haver alguma forma realmente extraordinária nesse cofre de segurança máxima. Harry tinha certeza e se curvou para a frente presunçoso, esperando ver no mínimo joias fabulosas. Mas no primeiro momento achou que estava vazio. Depois notou um embrulhinho encardido lá no chão. Hagrid apanhou e o guardou muito bem no casaco. Harry tinha muita vontade de saber o que era, mas sentia que era melhor não perguntar. Vamos voltar para esse vagonete infernal. E não fale comigo no caminho de volta. É melhor eu ficar de boca fechada, recomendou Hagrid. Depois de mais uma viagem no vagonete descontrolado, eles chegaram à claridade do sol do lado de fora dos Gringotts. Harry não sabia onde correr primeiro, agora que tinha uma saca cheia de dinheiro. Não precisava saber quantos galeões perfaziam uma libra para saber que o estava carregando mais dinheiro do que jamais tivera a vida inteira. Mais dinheiro até do que o Duda já vira. Vamos comprar logo seu uniforme, falou Hagrid, indicando com a cabeça a loja de Madame Malkin, roupas para todas as ocasiões. Escute aqui, Harry. Você se importa se eu der uma corrida no caldeirão furado para tomar um tônico? Detesto esses vagonetes de Gringotts. Ele realmente parecia enjoado. Por isso, Harry entrou na loja de Madame Malkin sozinho e por um tempo ficou um pouco nervoso. Madame Malkin era uma bruxa baixa, gorda e sorridente, toda vestida de lilás. Hogwarts, querido? Perguntou quando Harry começou a falar. Tenho tudo aqui. Para falar a verdade, tem um outro rapazinho agora ajustando uma roupinha. Nos fundos da loja, um garoto de rosto pálido e pontudo estava em pé em cima de um banquinho, enquanto uma segunda bruxa encurtava as compridas vestes pretas. Madame Malkin colocou Harry num banquinho ao lado do outro, enfiou-lhe uma veste comprida pela cabeça e começou a marcar a bainha na altura certa. Alô? Cumprimentou o garoto. Hogwarts também? É, confirmou Harry. Meu pai está na loja ao lado comprando meus livros e minha mãe está mais adiante procurando varinhas, disse o garoto. Tinha uma voz de tédio arrasada. Depois vou levar os dois para dar uma olhada nas vassouras de corridas. Não vejo por que os alunos de primeira série não podem ter vassouras individuais. Acho que vou obrigar meu pai a me comprar uma e vou contrabandeá-la para dentro da escola às escondidas. O garoto lhe lembrou muito Duda. Você tem vassoura? Perguntou o garoto. Não. Sabe jogar quadribol? Não, respondeu Harry novamente, perguntando-se que diabo seria esse tal de quadribol. Eu sei. Meu pai me falou que vai ser um crime se não me escolherem para jogar na minha casa. Eu sou obrigada a dizer que concordo. Já sabe em que casa você vai ficar? Não, respondeu Harry, sentindo-se a cada minuto mais um idiota. Bom, ninguém sabe mesmo até chegar lá, não é? Mas eu sei que eu vou ficar na Sonserina. Toda a nossa família ficou lá. Imagine ficar na Lufa-Lufa. Acho que eu saía da escola. Você não? Concordou Harry, desejando que pudesse responder algo um pouquinho mais interessante. Caramba! Olha aquele homem! Falou o garoto de repente, indicando com a cabeça da vitrine. Rúbil estava parado diante dela, rindo para Harry e apontando para os dois grandes sorvetes para explicar que não podia entrar. É Rúbil, disse Hagrid, contente por saber alguma coisa que o garoto não sabia. Ele trabalha em Hogwarts. Ah, ouvi falar dele. É uma espécie de empregado, não é? É o guarda-caça, explicou Harry. Cada segundo gostava menos daquele garoto. É isso mesmo. Ouvi falar que ele é uma espécie de selvagem. Mora num barraco no terreno da escola e de vez em quando toma um pileque.
Tenta fazer mágicas e acaba tocando fogo na cama. Eu acho ele brilhante, retoquiu Harry com frieza. Acha, é? Disse o garoto com um leve desdém. Por que é que ele está acompanhando você? Onde estão seus pais? Estão mortos, respondeu Harry secamente. Não tinha muita vontade de alongar um assunto com esse garoto. Ah, lamento, disse o outro sem parecer lamentar nada. Mas eram do nosso povo, não eram? Eram bruxos, se é isso que você está perguntando. Eu realmente acho que não devia deixar outro tipo de gente entrar. E você? Não são iguais a nós? Nunca foram educados para conhecer o nosso modo de viver? Alguns nunca sequer ouviram falar de Hogwarts até receberem uma carta. Imagine! Acho que deviam manter a coisa entre as famílias de bruxos. Por falar nisso, qual é o seu sobrenome? Mas antes que Harry pudesse responder, Madame Malkin anunciou. Terminei com você, querido. E Harry, nada frustrado com a desculpa para interromper a conversa com o garoto, pulou do banquinho para o chão. Bom, vejo você em Hogwarts, suponho, disse o garoto de voz arrastada. Harry ficou muito quieto enquanto comia o sorvete que Hagrid trouxera. Chocolate e amora com nozes piscadas. O que foi? Perguntou Hagrid. Nada, mentiu Harry. Eles pararam para comprar pergaminho e penas. Harry se animou um pouco quando descobriu um vidro de tinta que mudava de cor enquanto a pessoa escrevia. Quando saíram da loja, perguntou. Rúbio, o que é quadribol? Caramba, Harry! Vivo me esquecendo que você não sabe quase nada. Raios! Não saber o que é quadribol? Não faça me sentir pior. E contou a Hagrid sobre o garoto pálido na loja da Madame Malkin. E ele disse que nem deviam permitir que a gente que pertence à família de trouxas... Você sabe que não pertence a uma família de trouxas. Se ele soubesse quem você é, ele cresceu sabendo o seu nome e sabendo que os pais dele foram bruxos. Você viu o pessoal no caldeirão furado? Em todo caso, o que ele é, ele sabe das coisas. Alguns dos melhores bruxos que já conheci vinham de uma longa linhagem de trouxas. Veja sua mãe. Veja só quem é a irmã dela. Então, o que é quadribol? É o nosso esporte. Esporte de bruxos. É como o futebol no mundo dos trouxas. Todos praticam quadribol. A gente joga no ar montado em vassouras com 4 bolas. É meio difícil de explicar as regras. E o que são Sonserina e Lufa-Lufa? As casas na escola são 4. Todo mundo diz que Lufa-Lufa só tem panacas, mas... Aposto que estou na Lufa-Lufa, disse Harry deprimido. É melhor a Lufa-Lufa do que Sonserina, sentenciou Hagrid misterioso. Não tem um bruxo, nenhuma única bruxa desencaminhados que não tenham passado por Sonserina. Você sabe quem foi um deles. Desculpe, você sabe quem esteve em Hogwarts? Há muitos anos. Eles compraram os livros escolares de Harry em uma loja chamada Floreiros e Borrões, onde as prateleiras estavam abarrotadas até o teto com livros do tamanho de paralelepípedos, encadernados em couros, livros do tamanho de selos postais com capas de seda, livros cobertos de símbolos curiosos e alguns livros sem nada. Até Duda, que nunca lia nada, teria ficado doido para pôr as mãos em alguns daqueles livros. Hagrid teve que ir até arrastar Harry para longe dos pragas e contra-pragas. Encante os seus amigos e confunda os seus inimigos com as últimas vinganças, perdas de cabelos, pernas bambas, línguas presas e muitas, muitas mais do professor Vindico Viridiano. Eu estava tentando descobrir como rogar uma praga no Duda. Não vou dizer que não é uma boa ideia, mas você não pode usar mágica no mundo dos trouxas, a não ser em situações muito especiais, disse Hagrid. De qualquer modo, você ainda não poderia lançar nenhuma dessas pragas. Vai precisar de muito estudo antes de chegar a esse nível. Hagrid não deixou Harry comprar um caldeirão de ouro maciço. Tampouco diz estranho na sua lista. Mas compraram uma balança bonita para pesar os ingredientes das poções e um telescópio desmontável de latão. Visitaram a farmácia, que era bem fascinante para compensar seu cheiro horrível. Uma mistura de ovo estragado e de repolho podre. Havia no chão barricadas de coisas viscosas, frascos com ervas, raízes secas e pós coloridos cobriram as paredes. Feixes de penas, fileiras de dentes, garras retorcidas pendiam do teto. Enquanto Hagrid pedia a um homem atrás do balcão um conjunto de ingredientes básicos para preparar poções para Harry, o próprio Harry examinava chifres de prata de unicórnio,
a 21 galeões cada e minúsculos olhos faiscantes de besouros, 5 nooks e uma concha. Ao saírem da farmácia, Hagrid ficou com a lista de Harry e a verificou mais uma vez. Só falta a varinha. Ah, é. Ainda não comprei o seu presente de aniversário. Harry sentiu o rosto corar. Você não precisa. Eu sei que não preciso. Mas vamos fazer o seguinte. Vou comprar um bicho para você. Não vai ser o sapo. Os sapos saíram de moda há muito tempo. Todo mundo ia rir de você. E não gosto de gatos. Ele me faz espirrar. Vou lhe comprar uma coruja. Todos os garotos querem coruja. São muito úteis, levam cartas e tudo mais. 20 minutos depois, eles saíram do empório de corujas, que era escuro e cheio de ruídos e brilhos e olhos que cintilavam como joias. Harry agora carregava uma grande gaiola com uma bela coruja branca como a neve, que dormia profundamente, a cabeça debaixo de sua asa. Ele não parara de agradecer e parecia até o professor Quirrell. Não tem do quê, respondia Hagrid rouco. Acho que você nunca ganhou muitos presentes dos Dursley. Agora só falta Olivaras, a única loja de varinhas. Olivaras. E você precisa ter a melhor varinha do mundo. Uma varinha mágica era realmente o que Harry andara desejando. A última loja era estreita e feiosa. Letras de ouro destacadas sobre a porta diziam: Olivaras. Artesãos de varinhas de qualidade desde 382 a.C. Havia uma única varinha sobre uma almofada púrpura desbotada na vitrine empoeirada. Um sininho tocou em algum lugar no fundo da loja quando eles entraram. Era uma lojinha mínima, vazia, exceto por uma única cadeira alta e estreita em que Harry se sentou para esperar. Harry teve uma leve sensação esquisita, como se tivesse entrado em uma biblioteca muito exclusiva. Engoliu um monte de perguntas novas que tinham acabado de lhe ocorrer e ficou espiando os milhares de caixas estreitas arrumadas com cuidado até o teto. Por alguma razão, sentiu um arrepio na nuca. A própria poeira e o silêncio ali pareciam retinir como uma magia secreta. Boa tarde, disse uma voz suave. Harry se assustou. Hagrid devia ter se assustado também, porque ouviu um ranido alto e ele se levantou rapidamente da cadeira alta e estreita. Havia um velho parado diante deles, os olhos grandes e muito claros brilhando como duas luas na penumbra da loja. Alô, disse Harry sem jeito. Ah, sim, disse o homem. Sim, achei que ia vê-lo em breve. Harry Potter. Não era uma pergunta. Você tem os olhos de sua mãe. Parece que foi ontem que ela esteve aqui, comprando a sua primeira varinha. 26 centímetros de comprimento farfalhante, feita de salgueiro. Uma boa varinha para encantamentos. O Sr. Olivares chegou mais perto de Harry e Harry desejou que ele piscasse. Aqueles olhos prateados lhe davam um pouco de medo. Já o seu pai deu preferência para uma varinha de mogno. 28 centímetros, flexível, um pouco mais de poder e excelente para transformações. Bom, digo que seu pai deu preferência, na realidade é a varinha que escolhe o bruxo, é claro. O Sr. Olivares chegara tão perto que ele e Harry estavam quase encostando os narizes. Harry viu-se refletido naqueles olhos. E foi aí que... O Sr. Olivares tocou a cicatriz feita pelo relâmpago na testa de Harry com um dedo branco e longo. Lamento dizer que vendi a varinha que fez isso, disse ele suavemente. 35 centímetros. Nossa, uma varinha poderosa, muito poderosa nas mãos erradas. Bom, se eu tivesse sabido que aquela varinha ia sair aí fazendo... Ele sacudiu a cabeça e então, para alívio de Harry, viu Hagrid. Hagrid! Que bom ver você de novo! Carvalho, 40 centímetros, meio mole, não era? Era sim, seu. Boa varinha aquela, mas suponho que tenham partido ao meio quando lhe expulsaram, disse o Sr. Olivares repentinamente sério. Partiram, é verdade, disse Hagrid arrastando os pés, mas ainda guardo os pedaços, acrescentou animado. Mas você não os usa? Perguntou o Sr. Olivares severo. Ah, não, senhor, respondeu depressa Hagrid. Harry reparou que ele apertou o guarda-chuva cor-de-rosa com uma força ao responder. Resmungou o Sr. Olivares, lançando um olhar penetrante a Hagrid. Bom, agora, Sr. Potter, vamos ver.
e tirou uma longa fita métrica com números prateados do bolso. Qual é o braço da varinha? Bom, eu sou destro, respondeu Harry. Estique o braço. Isso. Ele mediu Harry do ombro ao dedo, depois do pulso ao cotovelo, do ombro ao chão, do joelho à axila e ao redor da cabeça. Enquanto media, disse: toda varinha Olivaras tem um miolho feito de uma poderosa substância mágica. Sr. Potter, usamos pelo de unicórnio, penas de cauda de fênix e corda de coração de dragão. Não há duas varinhas Olivaras iguais, como não há unicórnios, dragões nem fênix iguais. E é claro, o senhor jamais conseguirá resultados tão bons com a varinha de outro bucho. Harry de repente percebeu que a fita métrica que o media entre as narinas estava medindo sozinha. O senhor Olivaras andava rapidamente em volta das prateleiras, descendo caixas. Já chega! Falou e a fita métrica afrouxou e caiu formando um montinho no chão. Certo. Então, Sr. Potter, experimente essa. Faia e corda de coração de dragão. 23 centímetros, boa e flexível. Apanha e experimente. Harry apanhou a varinha, sentindo-se bobo. Fez alguns movimentos com ela, mas o Sr. Olivaras a tirou da sua mão quase que imediatamente. Bordo e pena de fênix, 18 centímetros, bem elástica. Experimente. Harry experimentou, mas mal erguera a varinha quando mais uma vez o Sr. Olivaras a tirou da mão. Não. Tome ébano e pelo de unicórnio. 22 centímetros, flexível. Vamos, experimente. Harry experimentou e experimentou. Não fazia ideia do que o Sr. Olivaras estava esperando. A pilha de varinhas experimentadas estava cada vez maior em cima da cadeira alta e estreita. Mas, quanto mais varinhas o Sr. Olivaras tirava da prateleira, mais feliz parecia ficar. Freguês difícil, hein? Não se preocupe. Vamos encontrar a varinha perfeita para o senhor em algum lugar. Estou em dúvida agora. Por que não? Uma combinação incomum. Azevinho e pena de fênix, 28 centímetros, boa e maleável. Harry apanhou a varinha, sentiu um repentino calor nos dedos, ergueu a varinha acima da cabeça, abaixou-a cortando o ar empoeirado com o zunido e a torrente de faíscas douradas e vermelhas saíram da ponta como um fogo de artifício, atirando fagulhas luminosas que dançavam nas paredes. Hagrid gritou entusiasmado e bateu palmas, e o Sr. Olivaras exclamou: Bravo! Mesmo, muito bom. Ora, que curioso, curiosíssimo. Repôs a varinha de Harry na caixa, embrulhou em papel pardo, ainda resmungando. Curioso. Senhor, me desculpe, disse Harry, mas o que é curioso? O Sr. Olivaras encarou-o com aqueles olhos claros. Lembro-me de cada varinha que vendi, Sr. Potter, de cada uma. Acontece que a fênix, cuja pena está na sua varinha, produziu mais uma pena. E apenas mais uma. E é curioso que o senhor tenha sido destinado para esta varinha, porque a irmã dela produziu a sua cicatriz. Harry engoliu em seco. 34 centímetros. Puxa, é realmente curioso como essas coisas acontecem. A varinha escolhe o bruxo, lembre-se. Acho que podemos esperar grandes feitos do senhor, Sr. Potter. Afinal, aquele que não se deve nomear realizou grandes feitos. Terríveis sim, mas grandes. Harry estremeceu. Não tinha muita certeza se gostava do Sr. Olivaras. Pagou 7 galeões pela varinha e o Sr. Olivaras curvou-se à saída deles. O sol de fim de tarde quase chegara ao horizonte quando Hagrid e Harry fizeram o caminho para sair do beco diagonal, atravessar a parede e passar novamente pelo caldeirão furado, agora vazio. Harry não disse uma palavra enquanto caminhava pela rua, nem ao menos reparou quantas pessoas se boquiabriam para eles no metrô. Carregados, que agora estavam com todos aqueles pacotes de formatos esquisitos, a coruja branca adormecida no colo de Harry, subiram a escada rolante para a estação de Paddington. Harry só percebeu onde estavam quando Hagrid bateu no seu ombro. Temos tempo para comer alguma coisa antes de sair do trem, falou. Comprou um hambúrguer para Harry e se sentaram em bancos de plástico para comê-los. Harry não parava de olhar tudo em volta. Por alguma razão, tudo parecia tão estranho. Você está bem, Harry? Está muito calado? Comentou Hagrid.
Harry não tinha muita certeza de poder explicar. Tiveram o melhor aniversário da vida, porém, e mastigava um hambúrguer, tentando encontrar as palavras. Todo mundo acha que sou especial, disse finalmente. Todas aquelas pessoas no Caldeirão Furado, o professor Quirrell, o Sr. Olivaras, mas eu não conheço nadinha de mágica. Como podem esperar grandes feitos de mim? Sou famoso e nem ao menos me lembro por quê. Não sei o que aconteceu com Desculpe. Quero dizer, na noite que meus pais morreram. Hagrid se debruçou sobre a mesa. Por trás da barba e das sobrancelhas desgrenhadas tinha um sorriso bondoso. Não se preocupe, Harry. Você vai aprender bem depressa. Todos começam pelo começo em Hogwarts. Você ainda vai se dar bem. Seja você mesmo, seja quem você é. Sei que é difícil. Você vai ser discriminado e isso é muito duro. Mas vai se divertir pra valer em Hogwarts. Eu me diverti. E ainda me divirto, pra dizer a verdade. Hagrid ajudou Harry a embarcar no trem que o levaria de volta à casa dos Dursley. Então lhe entregou um envelope. Sua passagem para Hogwarts. 1º de setembro, na estação King's Cross. Está tudo na passagem. Qualquer problema com os Dursley, me mande uma carta pela coruja. Ela saberá onde me encontrar. Vejo você em breve, Harry. O trem parou na estação. Harry queria ficar espiando Hagrid até ele desaparecer de vista. Levantou-se, espremeu o nariz contra o vidro da janela, mas quando piscou os olhos, Hagrid tinha desaparecido.